Como já dissemos hoje, como já falámos, esta semana estaremos a celebrar e a juntar-nos com outros irmãos na Semana Universal de Oração. E o tema desta Semana Universal de Oração é alegria. É a alegria. Nós queremos dedicar também este mês à oração, a este tema de oração. Conciliar oração e alegria, nem sempre isso acontece, nem sempre é fácil. É difícil associar alegria e oração. E este mês ainda nós queremos celebrar no dia 20 uma vigília de oração. Mas normalmente a oração está ligada com súplica, com aflição. Nós até oramos mais quando estamos em aflição, não quando estamos alegres. Oramos mais quando estamos em angústia, com tristezas, não quando estamos alegres. Mas eu hoje gostava de falar sobre alegria e oração, ou seja, orando com alegria. Orando com alegria. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ele fala daquela igreja e diz que ora por aqueles irmãos e que ora com alegria. Com alegria. Então é possível juntar estas duas ideias. Oração, súplica, não é? E alegria. Em Filipenses, capítulo 1, no versículo 4, Paulo diz que, aliás, começando no versículo 3, ele diz que dá graças a Deus. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. É interessante Paulo falar de alegria à igreja de Filipenses quando ele próprio está preso. Quando escreve esta carta, está na prisão. Mas ele fala muito de alegria. Aliás, esta carta, que é escrita, é uma das cartas escritas da prisão, esta carta é uma carta que tem, no total, se os irmãos verem nos 4 capítulos, 104 versículos. E desses 104 versículos, 16 falam da palavra alegria. Alegria, gozo ou regozijo. Portanto, um homem que tinha tudo para dizer a minha vida não está a correr bem, estou preso. Mas ele fala de alegria e alegra-se na oração. E alegra-se na oração. Mas tudo isto porquê? Porque a sua alegria não depende das circunstâncias. A sua alegria está centrada em Cristo. No capítulo 3 de Filipenses, ele diz no versículo 1 o seguinte: resta, irmãos, que vos regozijeis ou alegreis no Senhor. Portanto, é uma alegria centrada em Jesus, em Cristo, naquilo que Ele realmente é e faz. No versículo 4, ele volta a dizer, do capítulo 4, versículo 4 do capítulo 4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Isto significa, meus irmãos, que nós podemos estar alegres e podemos orar com alegria quando estamos no Senhor, porque é uma alegria que vem do Senhor. Aliás, a alegria é fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, claramente fica dito que o fruto, o resultado de Cristo em nós, do Espírito Santo em nós, é amor, alegria, é logo a segunda coisa. Amor, alegria ou gozo, como algumas Bíblias também têm, paz e todos os outros resultados. Então, vem de Deus. Quando nós estamos em Cristo, quando o Senhor está no controle da nossa vida, quando nós vivemos uma vida submissa a Ele, entregue a Ele, nós podemos ter alegria até quando oramos. Mesmo quando oramos, nós podemos orar com alegria. Normalmente oramos porque queremos pedir, não é? Nas súplicas, mas oramos com alegria. Agora, quando Paulo ora pela igreja de Filipos e quando Paulo se lembra destes irmãos,
ele dá 3 motivos da sua alegria. E alegria que não é perdida quando ele ora por eles. Quando ele se lembra deles e ora por eles, há 3 motivos dessa mesma alegria. O versículo 5 de Filipenses capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 5 diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Reparem que o versículo 4 diz: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Esta palavra cooperação que aqui aparece é uma palavra que no grego significa também comunhão. É a palavra koinonia. É uma palavra que significa o estarem juntos, o participarem da mesma coisa. E esta igreja foi uma igreja que sempre participou das necessidades, das aflições, do ministério do apóstolo Paulo. Sempre estiveram com ele. E quando Paulo lembrava desta igreja, o que é que ele lembrava? Ele lembrava irmãos que estavam ao seu lado. Irmãos que eram o seu suporte. Irmãos a quem ele transmitia bênção, mas de quem ele também recebia bênção. Isto é koinonia. Isto é um motivo de alegria. Uma igreja onde nós podemos dar e receber é motivo de alegria. Se nós procuramos a igreja só para receber alguma coisa, só para sermos abençoados, então nós não vamos ter alegria, porque nem sempre nós estamos a ser abençoados. Nem sempre nós estamos a receber. Agora, quando nós damos e recebemos, quando nós vivemos esta cooperação, esta ação juntos, esta partilha, quando participamos em conjunto na mesma coisa, então aí nós podemos ter alegria. E quando oramos por alguém, oramos pelas suas necessidades, pelas suas preocupações, mas oramos com alegria, porque é alguém que nos traz lembranças alegres. Paulo tinha 10 anos de memórias desde que conheceu aquela igreja, desde o princípio. E muitas aflições. Paulo estava em Filipos quando foi preso, naquela cidade. E quando estava na prisão, cantava. Ele com Silas, o seu companheiro. O que aconteceu a seguir foi que as correntes partiram-se. A prisão abriu-se. Mas ele ficou lá. O carcereiro ficou aflito. Mas ele estava em adoração, em oração, a igreja em oração, e o resultado foi bênção, foi alegria. E aqueles irmãos participaram dessa situação. E muitas outras coisas que aconteceram. Paulo teve de fugir quase que daquela cidade. E aqueles irmãos estavam lá, sempre juntos, sempre apoiando. E Paulo lembra esses 10 anos de cooperação. Quando Paulo estava longe, eles enviaram ofertas para Paulo. Apoio, sempre. Eles receberam e eles deram. Esta comunhão de amor, esta comunhão de serviço, o que é que trazia à memória? Que vinha à memória do apóstolo Paulo, o que é que trazia ao seu coração? Alegria. Alegria. Por isso, meus irmãos, é importante nós vivermos em verdadeira comunhão, para que não possamos perder nunca a alegria em Cristo Jesus. Porque nos animamos uns aos outros, porque nos exortamos uns aos outros, porque vivemos juntos a mesma luta, a mesma batalha. Isto é a igreja de Jesus. Se os irmãos pensam que a igreja é vir a um lugar para assistir a um culto, então vocês não estão a participar da alegria, vocês vão falhar nessa mesma alegria. As vossas orações vão ser tristes. Duas coisas importantes daquilo que Paulo diz aqui. A primeira é que o ministério do servo de Deus não pode ser exercido sem o apoio da igreja, sem a participação da igreja. Muitas vezes as pessoas pensam que o pastor faz. O pastor ou a liderança, eles trabalham. Nós participamos no sentido em que assistimos. Não, nós temos que estar juntos, partilhando das mesmas dores, das mesmas alegrias. E quando assim vivemos, nós sabemos que podemos contar uns com os outros. E enquanto a igreja não viver isto, a igreja não pode experimentar verdadeira alegria. A alegria de sermos um só no Senhor.
E quando assim somos, nós quando oramos, podemos orar com dor no coração porque o irmão está a sofrer, mas também oramos com alegria porque sabemos que ele é nosso irmão, vive connosco a mesma luta, a mesma batalha. A outra coisa que nós podemos aprender daqui é que esta alegria é no Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo é a base para esta comunhão. O versículo diz, sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação ou comunhão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Cooperação no Evangelho. A comunhão tem que ser baseada em Cristo. Se na igreja nós nos juntarmos apenas, tivermos comunhão com um determinado grupo com o qual temos mais afinidade, então nós não vamos ter a verdadeira alegria, vamos falhar. Porquê? Porque essa comunhão não promove a alegria. Vamos imaginar que vamos basear a nossa comunhão apenas no nível académico que temos. Então aqueles que menos capacidade, menos estudaram, ficam excluídos. Isso não traz alegria, traz sofrimento, traz divisão. Eu lembro de uma igreja que há uns anos atrás, onde se entendeu que havia jovens trabalhadores. E quando estou a dizer há uns anos atrás, estou a falar já de há uns 40 anos ou mais. Havia jovens trabalhadores. Mas havia um grupo de jovens que estavam a estudar na universidade. Então, olha, vamos fazer um grupo só para estes jovens aqui na igreja. Uma classe de escola dominical só para estes jovens, porque eles são mais inteligentes que os outros. Foi quase isso. Não foi bem dito desta maneira, mas foi quase isso. Qual foi o resultado? O grupo de jovens dividiu-se. E uns ficaram tristes. Então, comunhão baseada nesta base de conhecimento, de grau de estudos, traz divisão, não traz alegria. Se for baseada, por exemplo, uma coisa que nós aqui temos muito na nossa igreja, nacionalidade. Não vamos fazer comunhão só com brasileiros, não é? Ou só com portugueses, ou só com esta outra nacionalidade. Se fizermos só o nosso grupo, essa comunhão, essa cooperação, o que é que vai causar também? Divisão. Traz alegria? Não. A alegria é de estarmos juntos, conhecermos mais uns aos outros, com aquilo que faz parte de mim, aquilo que faz parte do outro. Então, alegria. E quando nós vivemos isto, eu recordo, e eu dou graças a Deus porque nós procuramos viver isto nesta igreja e queremos desenvolver mais. Eu dou graças a Deus porque tenho irmãos que voltaram ao Brasil, por exemplo, e que ainda comunicam connosco dizendo que saudades do grupo aí. Com alegria, nós lembramos esses irmãos. Com alegria, nós oramos por eles. Com alegria, nós louvamos por eles. Então, há alegria e podemos orar com alegria e é motivo de alegria quando nós vivemos plena comunhão em Cristo Jesus. Baseada no Evangelho de Jesus, ela traz alegria. No versículo 6, Paulo diz assim ainda: tendo por certo por isto mesmo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Paulo, ao dizer, eu tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra a vai aperfeiçoar até ao dia de Jesus Cristo, o que é que ele está a falar? Ele está a falar de uma coisa que lhe dá muita alegria. É a certeza que ele tem da segurança em Cristo, da salvação em Cristo daquela igreja. Eu sei, meus irmãos, que vocês são obra de Deus. Foi Deus que começou em vocês esta obra grandiosa da salvação, da regeneração. E isso é motivo para a minha alegria. Eu sei que vocês têm um caminho a percorrer e que Deus vai continuar a trabalhar. Deus não vos vai abandonar. Deus vai continuar a trabalhar nas vossas vidas. E eu oro por isso. E fazia-o com alegria. A segurança não é dada pelo apóstolo. A certeza da salvação não é dada pelo apóstolo, é dada por Deus. Vem de Deus. É Deus trabalhando. E Paulo estava convicto.
Ele tinha a certeza de que Deus tinha começado uma obra naqueles crentes, naqueles irmãos. Que Deus estava a dar crescimento espiritual àqueles crentes. E que Deus um dia ia glorificar aqueles crentes. Quando fala aí o dia de Jesus, está a falar do dia da vinda de Jesus. Está a falar do dia em que os crentes serão, em que a igreja será glorificada. E não há obra melhor do que esta para nos trazer alegria. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia também em Romanos que ele tem a certeza que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos está reservada. Deus começou em nós uma obra. Ele vai continuar essa obra. E isto deve nos alegrar. Irmãos, saber que o irmão pode estar a passar por uma dificuldade. Saber que o irmão pode estar a passar por um problema. Ainda esta semana eu dizia isso a alguém. Daqui por uma semana estamos-nos a alegrar porque já passou. E é isso. Nós podemos agora viver maus momentos. Mas sabem o que é que são estes maus momentos daqui a 1 ano ou 2? Os bons velhos tempos. Vamos lembrar como os bons velhos tempos. Há coisas que agora nos trazem lágrimas, mas que daqui a uns tempos talvez nos tragam um sorriso. Nós vamos rir. Então, pela fé em Cristo Jesus, nós temos a certeza desta obra que Deus realiza em nós. E isso é motivo de alegria. Se nós olharmos apenas para as circunstâncias, é motivo de tristeza. Mas se nós olharmos para aquilo que Deus está a fazer, Deus está no controle de todas as coisas, então a minha vida está segura em Cristo. A vida da igreja está segura em Cristo. E eu posso me alegrar sabendo que Deus está a trabalhar em cada um de vós. E vocês podem se alegrar uns com os outros sabendo que Deus está a trabalhar em cada um de vós. Se nós deixarmos Deus agir na nossa vida, nós vamos ver coisas muito boas acontecerem. E isso é motivo para a alegria. Então, quando oramos, mesmo suplicando, nós temos alegria. Porque sabemos que Deus está no controle, que Deus nos ama, que Deus não nos deita fora, não nos rejeita, mas trabalha em nós a cada dia. E não há maior motivo de alegria se não estarmos seguros nas mãos de Deus. Mais do que passar num exame, é estarmos seguros nas mãos de Deus. Mais do que conseguir um bom emprego, é estarmos seguros nas mãos de Deus. Ter a certeza da nossa salvação. Então, se nós nos alegramos quando Deus responde à nossa oração porque nos ajudou a passar aquele exame, porque nos ajudou a encontrar um emprego novo, porque nos ajudou nisto ou naquilo, mais alegria deve trazer ao nosso coração saber que a nossa vida está segura nas mãos de Cristo. Lembrar aquilo que o apóstolo Paulo dizia: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos podem separar do amor de Deus. E esta é a terceira coisa que Paulo menciona, é o amor de Deus. O amor de Deus não só que nos alcançou, mas o amor de Deus que ele experimentava com aqueles irmãos, motivo de alegria. Ele diz: irmãos, eu, no versículo 7, 8 e 9, tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós eu tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento. É tão bom ouvir estas palavras. Irmãos, reparem o que é os irmãos telefonarem uns aos outros, agora já não escrevem cartas, não é? Ou mandarem e-mails e dizer: irmãos, tenho tantas saudades suas. Se o irmão recebesse uma mensagem destas, ficava triste ou alegre? Tenho saudades do irmão, tenho saudades da irmã. Que bons momentos! Mas ele está a falar de momentos difíceis. Mas foi tão bom quando estávamos lá juntos. O amor entre os irmãos. O amor de Deus que nos alcançou, o amor a Cristo e o amor em Cristo é motivo de alegria.
O amor que se manifesta no apoio que aquela igreja deu. E aqui, Paulo, mais à frente, ele diz, não é por aquilo que vocês deram, porque ele recebeu ofertas da igreja quando estava preso, quando estava a passar necessidade. Mas ele dizia, não é por isso, porque eu já aprendi a viver em todas as circunstâncias. Eu suporto ou aguento tudo, posso tudo naquele que me fortalece. Já ele diz, nesta mesma carta, eu já passei fome, já tive fartura, já tive prisão, tantas coisas. Mas não é por isso, é pelo amor demonstrado. É pelo amor demonstrado. E isso é motivo de alegria. Por isso, quando eu oro por vocês, eu só tenho que ter alegria no meu coração. Alegria por vocês. Irmãos, que sentimentos nós temos uns pelos outros? Que sentimentos temos pela Igreja de Jesus? Que sentimentos temos pelos nossos irmãos? Ele diz, eu tenho-vos no coração, em afeição, ou seja, em apego, em profunda amizade, em profundo apego. Que saudade! Nós somos uns privilegiados, nós os portugueses. Nós não precisamos de explicar a palavra saudade. Porque saudade só existe aqui em Portugal, não é? É aquela palavra que diz tudo. O que é saudade? Saudade é... Pronto, e está dito. Saudade é. Não é só sentir falta. Não é só dizer que eu tenho falta de ti, ou sinto falta de ti. Isto é para os ingleses, não é? Para a língua inglesa. Não é só isso, é mais do que isso. Eu quero estar contigo, eu anseio, eu almejo estar outra vez a viver a mesma coisa, estar presente, eu sinto falta, mas não tem explicação. É saudade. E quando a gente diz saudade, é saudade. E Paulo dizia isso. Irmãos, eu preciso de vocês, eu sinto falta, eu queria tanto estar outra vez aí, abraçar-vos, estar convosco. Isto é amor. Isto é alegria. O amor traz alegria. Alegria no coração. Irmãos, quando nós pensamos em igreja assim, eu pelo menos, quando penso em igreja assim, isto alegra-me. Quando eu ouço irmãos dizerem ou escreverem uma mensagem, ou telefonarem, ai, que saudades que eu tenho de vocês, irmãos, aí na parede. Irmãos, eu fico tão alegre. Tão satisfeito. E quando oro pela igreja, e quando oro pelos irmãos, eu oro com alegria. Porque sei que Deus está a trabalhar. Agora, resumindo, quando Paulo se lembrava daqueles irmãos, ele lembrava pelo menos 3 coisas. Lembrava-se da comunhão ou da cooperação que eles tinham com ele, da segurança espiritual, da certeza de que Deus estava cuidando deles e daquele amor que sempre esteve lá presente. Isto alegrava o seu coração quando ele orava por eles. E ele fazia isso com alegria. E a minha pergunta é, o que é que alegra o nosso coração? Como é que é o nosso relacionamento? Porquê é que nós às vezes não temos alegria? Porquê é que perdemos a alegria? Bom, seria assunto para outra mensagem, não é? Mas nós temos que terminar. Mas posso adiantar que muitas vezes o nosso enfoque está mais nas circunstâncias do que na obra de Deus e na obra que Deus está a fazer. E isso traz-nos tristeza. Muitas vezes também uma das coisas que nos traz tristeza é que nós não conhecemos a palavra de Deus nem as promessas de Deus. E, por vezes, erros doutrinários, por isso é que nós estamos a falar agora na Escola Dominical sobre a doutrina, erros doutrinários podem nos causar tristeza, porque muitas vezes nos estão a ensinar coisas que nos levam para pensar mal, às vezes a pensar que Deus não nos ama, ou a pensar que Deus nos está a castigar, tantas coisas. E isso nos entristece. Há pessoas que vivem com medo de perder a sua salvação, um erro doutrinário, e isso entristece, não dá segurança. Muitas vezes também a falta do relacionamento espiritual entre nós pode causar tristeza, não traz alegria. Há crentes que partilham mais facilmente os seus problemas com um descrente do que partilham com um irmão para orar. Isto não traz alegria na vida da igreja, porque não traz comunhão, não traz confiança. É possível, irmãos, termos alegria quando oramos uns pelos outros.
Não é alegrar-nos pelo sofrimento ou pela dor dos outros ou pelas necessidades dos outros. É alegrar-nos porque os nossos irmãos estão connosco em comunhão, confiam em nós. É alegrar-nos porque o Senhor está a trabalhar nas suas vidas e vermos o que é que Deus está a fazer nas suas vidas. É alegrar-nos porque nos amamos com amor verdadeiro e sincero. E quando isso acontece, a Igreja de Jesus Cristo merece o nome de Igreja. E o fruto do Espírito vê-se, o amor e a alegria. Então, quando oramos, oramos com alegria. Que realmente seja esta a nossa visão de Igreja, de como precisamos uns dos outros, como devemos viver uns com os outros e como nos devemos alegrar uns pelos outros. Não apenas pelas nossas vitórias, mas pelas vitórias de todos. Que o Senhor vos abençoe. Amém.